seja muito bem-vindo a mais uma Gramado Summit, desta vez em Punta del Este. É isso mesmo, a gente está falando contigo aqui do país vizinho de céu azul celeste, o Uruguai, e em Punta del Este. Essa é a segunda casa do maior evento de brainstorming da América Latina. E, com muito prazer, o Metrópolis é o apresentador oficial do videocast da Gramado Summit. Eu sou a Natália André, jornalista do portal, e aqui você vai encontrar tudo sobre inovação, empreendedorismo, nova economia, tecnologia e tudo que envolve boas ideias. Vamos lá? No bate-papo de hoje, eu estou muitíssimo bem acompanhada de quem eu sou fã, inclusive. Como jornalista, muitas vezes a gente tem esse grande prazer de entrevistar gente que a gente segue, e a gente fica tietando e entrevistando ao mesmo tempo, que é o Ad Júnior. Obrigado. Muito obrigada por Nath. vir ao nosso videocast. Eu que agradeço por estar aqui. Eu gosto muito do Metrópolis, acompanho bastante. Muito bom. Tô feliz de estar aqui. Quem não conhece ou ainda conhece pouco do trabalho do Júnior, ele se diz na internet, no arroba dele do Instagram, @adjunior_real, comunicador, apresentador, empresário, traz reflexões e dicas com humor e empatia, e ali tem para você seguir o Super Finanças, que a gente vai falar muito sobre. Também é um dos criadores do Super Finanças. Sou o criador. Não sou... é o criador. O criador. Ad Júnior, que prazer de novo. A gente está sempre na Gramado Summit, o Metrópolis, e eu venho te encontrando há algumas edições. Pelo menos lembro de você, ano passado também estava. Como é o seu trabalho nisso, né, num summit tão importante como a Gramado Summit? E aí a gente começa a falar mais sobre toda a sua jornada. Eu acho que, primeiramente, muito obrigado, Natália, toda a equipe que está aqui, que é uma equipe legal aqui trabalhando por trás. Muito feliz de estar aqui falando num evento de inovação, que é o maior centro de inovação e um hub de pensamento, né, um think tank, que a gente fala do Brasil, e estando num país vizinho contando uma história sobre o Brasil, porque muitas vezes a gente exporta do Brasil algumas histórias que não são as histórias que a gente gostaria de estar contando para todo mundo. A gente tem muitas histórias de muita coisa que às vezes não é tão legal. Muita violência, muita corrupção. Muitas pessoas gostam de contar histórias assim. E o Gramado Summit vindo para um outro país, um vizinho nosso, falando assim, olha, a gente também tem lugar de inovar, um lugar de pensar futuro, um lugar de pensar inovação. Para mim isso é importantíssimo. E eu sempre... conheci o Marcos, fundador, há praticamente 2 edições atrás, e ele sempre falou, vamos trazer o AD para poder falar. Inicialmente falava muito mais sobre questão da diversidade e inclusão, que era uma pauta que estava muito em voga no Brasil, mas eu sempre fui um comunicador, sou dessa área, falar um pouco de um mundo em que cabe todo mundo, mas que ao mesmo tempo tem propostas reais para a gente poder pensar o Brasil e pensar como a tecnologia pode nos auxiliar a pensar na equidade. Exatamente. De forma mais, para ser mais direto, se eu pudesse dizer isso. Então eu venho falando disso nas últimas edições do Gramado. Muito bom. Bom, nessa esteira, então, de tudo que você já vinha fazendo nas suas redes sociais, trazendo essas reflexões, essas propostas, né, de discussões sobre... não ideias contemporâneas, né, porque são muitas vezes problemas e questões que já existiam há muito tempo, mas que não eram tão falados. E você traz essa discussão de forma muito simples, dá para entender muito o que você está comunicando. Obrigado. E aí, nessa esteira, você criou o Super Finanças. Então, eu queria que você falasse do seu filhote, da Super Finanças, e aí a gente fala mais sobre tudo. Inclusive, a gente também é media partner aqui, que é muito legal, né? Sim. Bom, assim como o Metrópolis. Assim como o Metrópolis, imagina. Cabe todo mundo. Exato. A gente está chegando agora. O Super Finanças tem um objetivo muito simples, que é falar de educação com entretenimento sobre dinheiro para uma parte da população a qual foi prometida nos últimos 20 anos de que ela seria parte da classe C, que ela poderia estudar, que ela poderia... Então, a gente meio que largou essa população de lado sem contar para eles como é que dinheiro funciona. A gente bancarizou eles a partir dos anos de 2010, nos bancos digitais, e ninguém contou para essas pessoas o que é IPCA, o que é Selic, o que significa... o que o PIB impacta na vida das pessoas. Guardar dinheiro, investir, né, na verdade. A gente ainda nem chegou lá, porque a gente ainda não teve nem as noções básicas de como a economia da 8ª maior
economia do mundo, né, de como esse dinheiro gira. Então, eu acho que o Superfinanças vem para comunicar de uma forma muito simples, fácil e objetiva com essas pessoas. Espera aí, você é brasileiro também? Deixa eu te contar a história de dinheiro no Brasil e como isso impacta a sua vida. É basicamente isso. E a gente sempre vê quem se envolve com economia, com a cobertura de economia, tá cada vez menos, mas ainda é uma coisa muito nichada, com termos muito difíceis. Uhum. E economistas históricos falando, parece que é um espaço que tem pouco acesso e entrada mesmo. Poucas pessoas conseguem falar sobre isso. Por que você foi para esse lugar, assim, que ainda não era tão acessível, nem de entrar para conseguir fazer, e muito menos das pessoas, né, do público conseguir ler e se informar de forma simples? Eu acho que a primeira coisa é que todos nós passamos por experiências que têm a ver com dinheiro na vida. Todo mundo fala de dinheiro, todo mundo fala de pagar conta. Não sei qual foi o último dia que você pagou sua conta, talvez aqui no celular antes de começar. Todo mundo fala de dinheiro o tempo todo. O que a gente não consegue fazer muitas vezes é sumarizar isso em como isso me afeta e o que eu posso planejar daqui para frente. É claro, nós temos muitos especialistas em dinheiro, assim como nós temos vários especialistas em desigualdade de gênero, especialistas em medicina, a gente tem especialistas em todas as áreas. Mas o nosso compromisso, enquanto pessoas da comunicação, é trazer uma comunicação sobre esses assuntos complicados de forma simplificada para as pessoas que nos assistem no dia a dia. Então, eu achei que nesse lugar eu podia encontrar uma ferramenta que eu pudesse, ao mesmo tempo, comunicar, que é o meu sonho, que é o que eu sei fazer, que é o que eu gosto de fazer, utilizando um lugar, que é um espaço de fala sobre aquilo que mais atinge as famílias mais pobres, mais humildes do Brasil, as famílias que mais almejam um lugar na sociedade brasileira, mas que a elas não foi dado uma plataforma para elas pensarem em dinheiro. Então, começa da necessidade de conversar com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com o meu tio. Eu acho que isso muita gente pode fazer. Infelizmente, algumas pessoas utilizam isso somente para o benefício próprio e elas acabam sendo mentoras de vento, muitas vezes. E sem querer fazer nenhum julgamento de valor sobre quem isso está fazendo, eu acho que também existe um lugar para a gente falar de forma muito séria sobre dados, fatos e números sobre o que esse dinheiro representa na vida das pessoas. E para isso, comunicar com responsabilidade, conversar com especialistas e usar uma linguagem que seja minimamente atraente, né? Porque senão a gente perde o público. Hoje a gente disputa com um TikTok que é 15 segundos. Então, tipo assim, como é que eu falo de forma simples para as pessoas? Né? E também tem essa questão, a gente aqui, numa Gramado Summit, faz networking, né? É muito importante a gente também encontrar essas pessoas que podem fazer parte dessa comunidade. A gente falou com a Andresa Delgado, da Perifacom. Ela falou muito sobre essa construção de comunidade. E eu vi recentemente uma entrevista incrível que você deu para o Sem Censura, e ao seu lado estava a Nath Finanças, Sim, que é um grande marco também, né? Nessa popularização, né? E nessa democratização do assunto economia, que pode começar com a economia básica do dia a dia e pode chegar a uma economia mais complexa quando a gente consegue se comunicar com essas pessoas. E é muito interessante isso que você fala, porque a comunicação, ela não é só da gente falar com as pessoas, mas é encontrar essas pessoas que... O comunicador, ele também tem essa coisa de achar o especialista que vai conseguir trazer pra gente esses insights. Você vem conversando também com... Porque você está criando essa comunidade dentro do Superfinanças, né? De achar esses especialistas. Nath Finanças, eu queria que você falasse sobre outras pessoas que são parceiros seus, como é que você está fazendo essa construção de comunidade para conversar com essas pessoas? Muito legal. Eu acho que isso é inovação. A inovação de conseguir se comunicar com pessoas que acham que às vezes estão falando a mesma coisa que você está fazendo e você tem que explicar que não é. Por exemplo, o que o Superfinanças eu tenho que explicar para as pessoas que está fazendo é abrindo a plataforma onde nós vamos nos encontrar para falar sobre as notícias que nos interessam sobre dinheiro, né? Não mais aquele pequeno aspas depois do comercial, Isso. Né? Que a indústria cresceu 3,5%, blá, 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 blá. Agora as notícias sobre a chuva. É. Não,
explicar para as pessoas. Então, nós somos uma plataforma que deseja estar na TV conectada, nas redes sociais, falando ali com programas ao vivo, programas gravados também sobre dinheiro. Então, como é que eu encontro essas pessoas? É basicamente fazendo essa rede network de pessoas que eu já conhecia e que estão falando sobre dinheiro no formato em que a gente entende dinheiro. Por exemplo, a Nath Finanças, que ela é incrível porque ela consegue ter um olhar de quem não nasceu com dinheiro. Isso. E muitas vezes a comunicação acontece a partir de pessoas que já têm um certo tipo de dinheiro, um certo tipo de linguagem, já trabalham em certo tipo de empresas. Então, quando a Nath Finanças começa a contar para a população sobre grana, sobre dia a dia do dinheiro, sobre como lidar com o banco, é uma filha de uma empregada doméstica, é uma prima de uma pessoa que estudou, são essas pessoas com quem ela está se conectando. Ela está falando basicamente a linguagem que nós estamos falando no dia a dia. Então, é claro que a gente vai precisar reportar o que acontece na Faria Lima. Uhum. É importante reportar o que acontece na Dow Jones, na Wall Street, nas outras bolsas, Nikkei. Mas a gente também pode comentar para as pessoas o que significam os impactos daquela economia. Taxa de juros subiu. O que muda na vida da senhora? Onde isso muda na vida da senhora? Isso é importantíssimo. Isso é trazer educação com entretenimento, falar com um sorriso no rosto, contar para essas pessoas de uma forma mais aberta para elas de que é o seguinte, isso pode impactar a sua vida. Hold your horse, segura aí que eu te explico. Muito e bom. É isso. E então agora vamos falar de futuro. Superfinanças está cada vez maior. Ai, que maravilha, tá mesmo. Com estrutura mesmo, né? Física, inclusive, além da plataforma crescendo. Mas e a Júnior, assim? O que mais que você vai fazer? Quais são os novos planos? Bom, muito legal essa pergunta, porque a gente está sempre se reinventando, né? Eu passei nos últimos anos até por um outro processo, um processo de me entender mais também. A gente passou por processos muito profundos na sociedade brasileira nos últimos 20 anos, e eu participei dessa mudança, a gente participou junto, né? Em 2002 a gente descobriu que esse telefone tirava foto, era um outro telefone, mas tinha um telefone que começou a tirar foto em 2002. Hoje qualquer telefone tira foto. Sim, e são só 20 anos, né? 20 anos. Então, quando a gente começa a contar essas histórias, e eu conto a minha, para onde eu vou? Principalmente numa análise muito pautada em tendência. E a tendência hoje a gente colocou milhões de pessoas nas universidades, a gente conversou com essas pessoas, mas a gente não falou para elas sobre dinheiro. Então, apesar de ser uma pessoa que gosta de ser multitasking, de ter vários, eu gosto de focar em projetos que eu possa ter começo, meio e fim. Então eu não vou sair daqui enquanto a gente não entregar essa plataforma redondinha, com um canal rodando, com o nosso site que já tá aí, com as redes sociais. Então é isso que eu faço. Eu sou uma pessoa que empreende na área da comunicação, o que também é uma novidade para um país que só consegue enxergar pessoas LGBTQIAP+, como eu, negras como eu, retintas como eu, careca como eu. A gente, cadê essa minha cara no lugar de empreendedor, no lugar de empresário, de pessoas de negócios? Então, é isso. Eu acho que todos os dias eu acordo para fazer uma amizade, para trocar com alguém, mas principalmente para contar uma história de um mundo em que cabe todo mundo e que a minha voz, uma voz que precisa ser ouvida também, pode trazer para além apenas da diversidade e inclusão e falar de soluções práticas para dinheiro, para a vida cotidiana e para o futuro. Que aí sim, cabe a minha sobrinha Alice, que acabou de nascer, já nasceu privilegiada, viu? Porque já nasceu podendo fazer e ser o que ela quiser. Então eu quero ser essa voz que impulsiona com soluções viáveis. Você já é. Muito obrigada. A gente obrigado. Conversou com a Di Júnior. Obrigada, viu, por vir no nosso estúdio. Eu agradeço demais, gente. Um grande beijo e foi um prazer estar aqui. Ótimo. Fala das suas redes sociais. Minhas redes sociais é o @adjunior_real, que é a minha página. E também tem o @superfinanças, é só procurar lá nas redes sociais. E quem quiser, antes do nosso canal ir ao ar, que é agora no final do ano, você pode entrar no www.superfinanças.com.br. Todo dia mais de 50 matérias sobre dinheiro de forma simples, fácil e objetiva.
Muito bom, melhor propaganda impossível. Gostou? Que bom. Obrigada e obrigada também à nossa audiência que acompanhou este episódio, para acompanhar esse de novo, compartilhar com todo mundo e acompanhar os outros episódios. Comentei sobre o episódio da Andresa Delgado. Então, estão todos lá nas nossas redes sociais, @Metrópolis, e também no nosso site, metrópolis.com. Até a próxima!